Olá, arquiteto, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Li Explica. Meu nome é Lívia, eu sou arquiteta, designer de interiores e especialista em Revit. E aqui nesse perfil eu te ajudo a projetar interiores no Revit com o método Organização e Produtividade. Bom, esse quadro é um bate-papo com a arquiteta, então aqui a gente conversa de uma forma mais descontraída, a gente vai falar aí sobre alguns temas. O tema de hoje, ele é por que o Revit é a principal atualização da arquitetura hoje. E a gente tem um ponto aqui que é com relação à mudança de paradigma, né, que o Revit traz. Então, por exemplo, quando a gente pensa na arquitetura lá no princípio, né, quando tudo era mato, os desenhos eles eram feitos à mão, né, naquela época. E até na faculdade a gente sempre vê aí, né, aqueles desenhos do Lúcio Costa, o Carne Maier lá, debruçados sobre aquelas pranchas enormes, algumas pessoas trabalhando em conjunto para conseguir dar conta, né? Porque quando a gente vai para o mercado, a gente percebe que não dá para fazer algo com uma mão só, né? E então muitas vezes a gente tem esse trabalho compartilhado, isso naquela época, assim como hoje também, né? Quando a gente fala, por exemplo, uma reforma de um apartamento, uma construção de uma casa, você sempre vai ter diversas pessoas trabalhando, e você tem também arquitetos que continuam ali trabalhando em conjunto. Então isso é algo muito característico do nosso mercado, é extremamente comum. E quando a gente fala, né, daquela altura, naquela época, a gente via as pessoas ali desenhando, né, várias pessoas ao mesmo tempo naqueles projetos, e depois com o computador isso mudou, né? Então as pessoas pararam de desenhar à mão, que era algo que gerava um grande retrabalho, né? Quando a gente está estudando também, a gente passa por isso, né? Que você tem aquele período ali da faculdade que você só pode desenhar à mão, e às vezes você desenhou toda uma ideia ali, e quando você se dá conta que você teve algum erro daquele elemento, você tem que apagar tudo que você fez, né? Então, por exemplo, vai fazer alteração de uma parede que estava aqui, só que aí junto dessa parede tinha uma outra coisa para cá, e aí você tem que, como se fosse dar um trim, né? Trazer tudo isso para cá. Isso no computador é extremamente rápido e fácil, mas naquela época não. E com o advento do computador, essa questão ela deixou de existir. E aí foi criado o AutoCAD, né? Ainda bem que alguém criou um programa assim para a gente desenhar e conseguir realmente evoluir muito nessa questão de como as coisas são projetadas. Isso já foi um grande salto. E depois, quando a gente teve a implementação do BIM, a criação do Revit, nossa, aí realmente também foi um outro grandíssimo salto. Por quê? Isso parou de ser um desenho e passou a ser um elemento. Então, no AutoCAD, você reproduzia igual você fazia ali no princípio de tudo, né? Então, você desenha linha por linha, todas as linhas, quando elas se complementam, elas formam uma ideia, elas formam uma planta, um corte, uma elevação. Facilitou em relação a quando a gente desenhava à mão, porque você não tem mais aquela questão de ficar apagando, enfim. Mas quando também você passa isso para para projetos cada vez mais complexos, isso também vai consequentemente se tornando mais complexo, né? Porque às vezes a gente desenha toda a ideia ali no AutoCAD, faz uma planta maravilhosa, você gasta horas ali achurando aquela planta para ela ficar bonita. E se você tem uma revisão de um elemento, né, revisou o layout que você tinha já achurado todo o piso para fazer a marcação de como era, e aí quando você tem que trocar isso também, você perde horas fazendo essa correção. Então a gente tem aí dois grandes saltos, e o Revit na arquitetura, ele realmente modificou a nossa forma, porque hoje com um clique você consegue alterar essa informação, primeiro que você não vai mais perder horas achurando, porque no Revit as coisas elas já vêm coloridas, né? Elas já estão prontas, e quando você precisa fazer uma alteração desse nível, com um clique ali você consegue alterar aquela estrutura de funcionamento. E essa é a mudança de a gente parar de desenhar como linhas e passar a desenhar como elementos. Outro ponto que a gente tem também aqui é com relação às demandas que a gente tem do mercado atual, porque
quando o Revit ele passa a existir, e passa a existir também um grupo de pessoas que ele usa esse software, isso aumenta muito a demanda de mercado. Então você passa a ter um conjunto de pessoas que elas se especializaram, que elas estudaram, que elas têm interesse em ganhar mais, em ter cargos melhores, mais altos, em postos com mais visibilidade. E aí, por conta disso, essas pessoas que se especializaram, que estudaram, além de elas conseguirem se colocar em uma posição melhor, elas também elevam o padrão no mercado, porque quanto mais pessoas fazem parte desse grupo de pessoas que estão melhores, você vai realmente criando uma disparidade, porque o mercado ele vai querer sempre o que é melhor. Então, o Revit hoje, ele é o programa que ele tem a melhor desenvoltura, que vai te economizar muitas horas de trabalho, que vai te fazer entregar projetos infinitamente melhores. E por conta disso, então você passa a ter essa disparidade, né? E quem fica aqui embaixo, fica cada vez mais embaixo, porque vai cada vez mais pessoas vão se especializando. Então, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, a gente nem aprendia o Revit. Eu fui aprender de uma forma autônoma, né? Fui procurar saber, enfim. Não, falei besteira. Quando eu entrei na faculdade, a gente aprendia Revit. Sim, eu aprendi Revit na faculdade. É que quando eu fui fazer o curso de técnico de interiores, que foi antes da faculdade, né? Foram alguns bons anos antes. No meu curso de design de interiores, a gente nem cogitava aprender Revit, então era ensinado AutoCAD. E aí depois, na faculdade, sim, a gente tive aula de Revit, mas era aquela aula que ela não dá liga, sabe? Então você chega ali na aula, aí você perde ali um conteúdo. Muitas vezes quando a gente está estudando, acontece aquela situação que, sim, que você parece que você perdeu um detalhe e você descolou de todo o aprendizado que ele veio depois. Então, bom, então você vai tendo ali o mercado cada vez mais exigente para esse padrão, porque hoje cada vez mais, né, quanto mais alunos vão se formando e se formam aí milhões de arquitetos por ano, e quanto mais pessoas formadas você tem, mais você vai ter no mercado, então vai tendo essa massa de pessoas que elas sabem Revit. E essa massa de pessoas que sabem AutoCAD, elas vão ficando cada vez mais para trás. Então, você pensa assim, daqui a alguns anos, o AutoCAD ele nem vai mais existir, porque já houve essa migração, assim como hoje, por exemplo, pouquíssimas pessoas desenham à mão. O desenho à mão, ele passou a ser um produto de muito valor, né? Então, quando né, às vezes você contrata o arquiteto, ele desenha a sua casa à mão, mas não é que ele vai fazer todo o projeto à mão, ele vai fazer a fachada à mão para te entregar ali como um presente, vira um momento especial. Ninguém vai fazer um projeto de uma casa, por exemplo, todo à mão, porque não faz mais sentido. E hoje essa distância entre o AutoCAD e o Revit, ela vai ficar cada vez maior, isso vai se tornar cada vez mais uma realidade, até vai ter alguma geração que nunca ouviu falar de AutoCAD, com certeza. A gente tem também a questão da integração e da colaboração multidisciplinar. Então, hoje você consegue que uma empresa faça, por exemplo, vamos colocar aqui um projeto de uma casa. Uma empresa vai fazer esse projeto estrutural dessa casa, vai desenvolver lá, né, em algum software que seja também, né, a engenharia ela já tem isso, né, de ter um software que ele desenvolve não em AutoCAD, ele já tem isso, de mandar para você aquele modelo 3D. E muitas vezes o que acontece? Se você não sabe o Revit, você vai pedir para ele fazer as pranchas, te mandar aquele da WG, aí você vai tentar ficar lendo planta estrutural, sabe? Tentando entender qual que é o tamanho da forma ali, do pilar, né? Qual que é o tamanho ali da sua fundação, tentando ler o projeto estrutural com 1 milhão de informações, 1 milhão de folhas, que é detalhamento de forma de não sei o quê, detalhamento das vigas, e aí você tem que ler todo aquele projeto, sendo que, por exemplo, se você
tiver aquele 3D, né, então você joga ali o 3D do estrutural no seu programa, no Revit, e você tem a compatibilização. Você olha assim, em segundos, você já tem essa resposta de tudo isso que eu comentei. Você não precisa ficar lendo o projeto, você simplesmente pega aquele modelo IFC que a estrutura vai te mandar, joga no seu arquivo e com uma inspeção visual extremamente rápida você já consegue ver todas as interferências que tem de projeto, se tá batendo em alguma janela, se tem alguma viga que está abaixo do forro. Isso vai tornar o seu trabalho muito mais ágil, porque pensa, você perder ali 2, 3 horas lendo o projeto estrutural, aí você lembra, você fala, será que eu vi se a viga que passa na cozinha está embaixo do forro? Então isso torna o trabalho extremamente lento. Eu já trabalhei há muito tempo atrás numa empresa que a gente desenvolvia esses projetos estruturais, e nessa empresa também, inclusive, a gente trabalhava com AutoCAD. Eu fazia projeto de hidráulica e a gente fazia tudo no AutoCAD. Então a nossa rotina era ficar jogando prancha em cima de prancha, né, as plantas uma em cima da outra, aí põe a nossa prancha, nosso projeto de uma cor, põe o projeto do terceiro em outra cor e fica ali olhando em planta, depois você tem que olhar em vista, e aí você tem que fazer cálculo para ver, porque, por exemplo, até nesse caso, né, do projeto de instalação, a rede de esgoto, vai descendo, né, então você tem que fazer conta para saber a que altura que ela chegou lá naquele ponto, se ela vai estar batendo em alguma coisa, e aí vai ter que ler o projeto do terceiro para ver se tem ali algum problema. Então, isso torna o trabalho muito lento. Algo que poderia ser resolvido em segundos, ele passa a ser resolvido em horas. E isso vai afetar todo o sistema, porque quando você precisa de muito tempo para poder desenvolver algo, né, mesmo que seja para fazer essa análise, para poder desenvolver uma ideia, todo o seu trabalho ele vai sendo adiado. Porque se eu posso... É muito diferente, por exemplo, eu ter 3 tarefas que eu vá precisar de 5 minutos para desenvolver cada tarefa, do que eu ter 3 tarefas que cada uma vai me custar ali 2 dias de trabalho. Isso torna todo o meu processo muito moroso, né? Então, até o tempo de resposta também. Porque se eu vou ter que esperar aquele projeto entrar na fila, sendo que eu já tenho outros projetos na fila e eu preciso de mais alguns dias para poder fazer essa análise, para poder dar resposta para o meu cliente, isso tudo realmente vai influenciando até também no seu valor como profissional, porque é diferente aquele profissional que ele te dá um respaldo rápido daquele profissional que ele precisa, né, que ele vai te responder lá 3 semanas depois, porque ele precisava confirmar ali uma informação, mas aí para isso tinha que passar a fila dos projetos. Então isso tudo vai realmente afetando a forma como você trabalha, o seu valor percebido como profissional. Além também, é claro, dessa própria compatibilização entre as disciplinas. Então, por exemplo, se você tiver um trabalho que você precisa dar essa resposta para essa empresa estrutural, eu conseguiria, se ele me mandasse hoje, se essa empresa, né, hipotética, me mandasse hoje um projeto, a gente conseguiria marcar uma reunião para amanhã já tendo até visto o projeto, para já trazer tudo pontuado para ele. Isso faz com que a obra também vá andar muito mais rápido. É diferente de vamos marcar semana que vem, porque eu preciso aqui analisar ainda o projeto, sabe? E aí a obra tá ali parada, esperando você ter tempo para poder olhar o projeto. Então, tudo isso vai realmente somando muito tempo de como as coisas vão sendo feitas. Tem também a questão da automatização, da consistência e o ganho de produtividade. Então, tudo isso que eu falei anteriormente, né, o tempo que você vai demorar para poder desenvolver um projeto, isso vai mudar toda a sua forma de trabalho. Se você consegue atender, por exemplo, 5 clientes em um mês, você passa a atender 10. Isso vai fazer com que você tenha um ganho exponencial, porque o tempo que você passa a economizar vai fazer com que você ganhe mais trabalhando menos. Então, você tem muito mais tempo, porque você vai ter essa melhoria da forma como você trabalha. Se você quiser, você pode atender mais clientes, você pode ter mais tempo para poder focar em outras coisas,
né? Então, por exemplo, se você for um profissional autônomo, nossa, cada hora de empresa ela é totalmente diferente, né? Se você puder dedicar ali 1 hora a mais que seja da sua empresa para o seu marketing, para sua captação de clientes, ou se você também quiser, né, você ganhar 1 hora para você projetar, para você dar atenção melhor para algum cliente, ou essa mesma 1 hora você pode estar fazendo um projeto para outro cliente, né, adicionando esses clientes na carteira. Isso tudo vai fazer com que a sua forma de trabalho ela mude de um jeito que não tem mais como voltar atrás. Até que eu teve essa época que eu trabalhava nessa empresa, que a gente desenhava tudo em AutoCAD, e a gente teve um projeto para desenvolver em Revit, era o Revit também de instalações. E depois que eu fiquei ali um bom tempo ali trabalhando com o Revit dentro da empresa para poder atender as demandas, chegou uma hora que essa demanda em específica que a gente tinha de Revit, ela acabou. E aí eu tive que voltar a mexer nos projetos que a gente tinha em andamento, que era AutoCAD. Nossa! Assim, não tem como desver. Depois que você entende como funciona o Revit, que você vê o quão prático ele se torna, o quanto ele vai mudar a sua forma de projetar, de pensar, vai fazer você ganhar tempo, vai te entregar tudo pronto, né? Aquela coisa dos costes automáticos, por exemplo. Isso muda a sua forma de ver que não tem mais como desver. Então, quando eu tive que voltar a trabalhar com AutoCAD, eu falei, nossa senhora, meu Deus, alguém me leva, porque eu não quero mais ter que fazer isso. E você também tem a consolidação como um padrão profissional e educacional. Então, quando você começa realmente, né, que você tem esse grupo que ele, hoje em dia, ele já existe, né, muitas pessoas usam o Revit, e isso passa a se tornar um padrão profissional, quem fica de fora já está atrasado ó, há muito tempo. Então, hoje ainda dá tempo, né, de você aprender Revit. Se você ainda não chegou nesse ponto, você está no momento bom ainda, porque ele já é amplamente usado, mas tem muita gente que, de uma forma impressionante, ainda vive só com AutoCAD, né? Mas realmente isso vai se tornar, como eu falei, cada vez mais escasso. Então vai chegar um momento que o Revit ele não vai ser uma coisa que as pessoas ainda vão olhar e falar, nossa, puxa, eu adoraria, mas eu tô aqui no AutoCAD. Não, isso cada vez mais vai deixar de existir. Então vai ter uma hora que realmente você não vai mais ter nem pessoas que já ouviram falar, né, sabem o que é AutoCAD, sabem como é que funciona. Hoje muitas pessoas ainda sabem, ainda trabalham ali todo dia, mas isso vai cada vez menos virar só algo do passado, já tá virando. Então, você já tem aí isso, já o Revit ele já é obrigatório. Então, assim, isso já existe. A questão é o quanto que você está disposto a dedicar ali um tempo da sua vida para você ter um ganho exponencial. Então, o Revit cada vez mais ele vai deixar de ser essa atualização da arquitetura e ele vai passar, ele já é, né? Mas ele cada vez mais ele vai ser o dia a dia comum de todas as empresas, todos os profissionais. Isso realmente vai ser algo que não tem para onde fugir, sabe? E quanto mais você adia a sua decisão de aprender Revit, isso se torna pior, porque quantas vagas de emprego você já perdeu porque você não sabia? Eu, por exemplo, eu não tenho AutoCAD faz muitos anos. Eu era aquela profissional que eu trabalhava todo dia com AutoCAD, eu me dava muito bem, inclusive adorava, né? Foi uma coisa que eu já falei, não desmereço a qualidade do AutoCAD, ele é um programa muito bom, mas ele ficou um programa ultrapassado quando a gente tem tanta tecnologia hoje, que é igual como você ignorar a IA, né? É algo que é impossível, não tem como você simplesmente deixar. Você pode até deixar de lado por um tempo, mas isso se torna cada vez maior, e quanto menos você sabe sobre aquilo, menos você é escolhido no processo seletivo para um cliente. Então, quantas oportunidades a gente vai deixando para trás e sem saber, né? Porque quando você manda, por exemplo, um currículo para uma empresa, a gente nunca, né, raramente a gente sabe o motivo pelo qual a gente não foi escolhido. E isso são coisas que vão, inclusive, deixando a gente sem essa visão.
porque, né, se você tem uma pessoa ali que ela foi escolhida porque ela sabia Revit, entre outras coisas, você não vai saber qual que é esse um grande problema e você vai simplesmente levando isso, que você fala, bom, né, mas eu tenho ali outras qualidades, só que você está deixando de lado aquilo que está sendo o elemento decisor, né, que vai realmente mudar a sua carreira. Então, o Revit, ele vai unir uma modelagem extremamente inteligente. Você tem essa questão da metodologia do BIM, você tem a integração entre todas as pessoas que estão trabalhando de forma geral, né? Então, eu dei exemplo da casa, que você tem o profissional que vai fazer a estrutura, você pode ter também um profissional que vai fazer a elétrica, um que vai fazer a hidráulica, outro que vai fazer o muro de arrimo. Então, se você tiver isso num modelo integrado, isso vai andar de uma forma extremamente linear, né? Você para de ter aquelas descobertas, ficar contando, vendo onde que tá passando a rede de esgoto, se ela tá batendo no dreno do ar-condicionado. Isso já, assim, fazendo contas, né? Essa parte de você ficar fazendo conta para ver o que, que vai bater no que, não faz mais sentido com a tecnologia que a gente tem. E além do que, você tem também o seu ganho de produtividade de forma exponencial, significativa. E quanto mais você tem isso organizado, então hoje eu tenho uma metodologia que ela é seguida no escritório. Ela inclusive vai sendo atualizada porque a gente testa isso todo santo dia. Então todo santo dia tem que abrir o computador para modelar, projetar alguma coisa, e cada vez que eu analiso e vejo que tem algo ali, uma solução que ela pode ser melhorada, uma forma de fazer algo que fique melhor, isso foi uma experiência que ela foi sendo reunida ali ao longo de todo o tempo que eu tenho escritório. Tenho um escritório há 6 anos, mas há 9 anos, quase 10 anos já, que eu monto esse modelo do Revit. Então fazem 9 anos que esse modelo ele vai sendo melhorado para que ele fique prático, que ele possa ser usado por várias pessoas. Então, seguindo ali o padrão, as pessoas vão saber tudo que está acontecendo sem necessariamente precisar estar a par, né? É igual quando você tem um padrão ali do seu arquivo, você coloca projeto tal final. Aí você vai, ao invés de você ter um padrão para nomear isso, o seguinte vai ser final, final. Gente, não dá, sabe? A gente tá na era da tecnologia, não dá para você ficar tratando coisas sérias de uma forma informal, sabe? Sem profissionalismo algum. Então, não tem por que você fazer algo mal feito, sabe? Então, você ter, por exemplo, uma metodologia que você consiga ter essa organização, que você tenha já tudo né, bem destrinchado ali para você fazer, vai fazer com certeza. O único caminho realmente é você deslanchar profissionalmente. E aí entra muito essa questão do Revit, de você conseguir mexer no arquivo de uma forma inteligente, né? Não só ficar ali apertando o botão, mas sim você entender como funciona da forma correta o Revit, né? Não só como aquele usuário ali que entra, mas que, né, qualquer família que você precisa ali, você já fica desesperado, que você fala, puxa, eu não achei lugar nenhum e eu também não sei fazer, sabe? Você deixa de ser refém do programa e você passa a fazer com que ele de fato trabalhe para você. E agora eu quero que você deixe aqui nos comentários se você já usa o Revit, se você já usa, há quanto tempo você usa? Um beijo, até mais!